Boa tarde, amigos aí do YouTube, do nosso canal. Estou aqui hoje mais uma vez aí para trazer uma reflexão bíblica a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus amados amigos e irmãos, a palavra do Senhor registra que o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, nessa terra, Ele curou muitas pessoas. Ele curou aquelas pessoas que necessitavam de cura física e também de cura espiritual. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para libertar os cativos. O que é os cativos? É aqueles que estão presos por alguma situação, por alguma enfermidade, por algum espírito maligno. Então, essa tarde, nesse momento, eu levo você a refletir sobre as benfeitorias que o Senhor tem feito nessa terra, porque o Senhor Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia registra que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. Então a palavra do Senhor fala assim que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é necessário você refletir sobre isso aí, porque só há um que poderá salvar a sua alma na eternidade. Só tem um, que é o Filho de Deus. Então a Bíblia registra, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, que aquelas pessoas ali que estavam falando do Senhor Jesus sem impedimento algum, eles iam de casa em casa, de pessoa em pessoa, e muita gente se converteu ao Evangelho do Senhor. Então, há também a questão das perseguições, né? Os apóstolos foram extremamente perseguidos para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi apedrejado, Estevão foi apedrejado e morto, Pedro foi preso. Muitos desses apóstolos aí sofreu martírio. Somente o apóstolo João é que faleceu em idade avançada na ilha de Patmos, com cerca de 98 ou 100 anos depois de Cristo. Ele foi o único dos apóstolos que morreu de causas naturais. Os demais, para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, passou por muitas e muitas situações de extrema perseguição. Então, você que quer servir ao Senhor Jesus, precisa, amados irmãos, refletir que mesmo hoje, no século 21, aí nós estamos em 2022, tem muita gente padecendo perseguição, tem muita gente sendo criticado na mídia. Os cristãos, eles são muito perseguidos. E tem em alguns países aí da África, da Ásia, que já aconteceu de lá para cá, mesmo hoje, mesmo assim no século passado, ao longo dos anos, ao longo da história dos anos aí da Igreja do Senhor, que muitos e muitos foram assassinados, foram barbaramente perseguidos, foram presos por amor ao Evangelho, não amaram as suas próprias vidas. Seguiu ao Senhor Jesus em toda e qualquer situação. Eles não deixaram de esparramar o Evangelho, falar do Senhor Deus, falar de como Deus cura, de como Deus liberta, de como Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Então, reflete na Bíblia Sagrada. Você que tem uma Bíblia em sua casa, leia a Bíblia Sagrada, o Evangelho de João. O Evangelho de João fala de doutrina de salvação, de vida eterna. João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ali, meus amados irmãos, fala do Espírito Santo. A Bíblia fala assim que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então, todas as vezes que você abre a boca para falar de Jesus, você está sendo movido pelo Espírito Santo. Então, quando as pessoas recebem o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, em seu coração, foi o Espírito Santo que tocou naquela vida, naquela alma. Que você possa, nessa tarde, neste momento, refletir nessa mensagem. Que Deus abençoe você. Eu quero que você tenha o desejo em seu coração, muito, muito profundamente, de ler a Bíblia. Porque é o instrumento, é o manual do cristão. É o livro sagrado. A Bíblia Sagrada diz assim, em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, pois julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer, deseja em seu coração ser salvo, leia a Bíblia Sagrada, reflete, porque a Bíblia Sagrada, amados irmãos, ela tem sido divulgada dia após dia através de folhetos, através do rádio, da televisão, através da internet. Aquele grande homem de Deus que se encontra com o Senhor Jesus, chamado lá da igreja Deus é Amor, missionário Davi Miranda, ele divulgava a palavra de Deus numa lealdade, numa fidelidade, irmãos. E hoje ele se encontra com o Senhor. Então ele escreveu uma grande história, porque ele tinha ali o Espírito do Senhor Jesus Cristo estava sobre ele, o tomou de uma tal forma e fez aquela grande obra na vida dele. Ele abriu aquela igreja ali para cerca de 60 mil pessoas ali na cidade de São Paulo, e é o templo do Espírito Santo, onde é proclamado a palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso recolheu no ano de 2015. Então, amados irmãos, assim como demais grandes pregadores, reflita na Bíblia Sagrada, porque Deus pode te usar, Deus pode fazer de você um pregador do Evangelho do Senhor. A Bíblia registra, meus amados irmãos, que o profeta chamado Amós, ele foi tirado atrás das malhadas do gado. Ele foi tirado de trás do gado e foi colocado como profeta em Israel, em Jerusalém. A Bíblia fala assim que Isaías foi chamado e se tornou o maior profeta messiânico. A Bíblia registra a história de muitos profetas. A Bíblia fala assim que Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, e ele teve uma grande obra em sua vida. Ele pregou ali para aquelas pessoas, avisando que Nabucodonosor iria levar o povo para o cativeiro se o povo não se convertesse. Então, os profetas que hoje existem são os homens de Deus, aqueles que têm a vida limpa, aqueles que têm um ótimo testemunho como cristão. Esses são os profetas dos dias atuais. Ao ligar a sua televisão, procure assistir um culto, procure assistir um programa que edifica a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa refletir em algo que é benéfico para você. Então a Bíblia Sagrada registra assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, coloque no teu coração somente coisas boas, como por exemplo as Escrituras, como por exemplo o amor de Deus em seu coração. Reflita que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar você, é o único que pode lhe dar vida eterna. Se você crer, se você se entregar para o Senhor Jesus, você será salvo, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre essa mensagem dentro da Bíblia Sagrada, que é o livro mais lido do mundo, é o best-seller número 1. A Bíblia é o livro mais procurado,
E nós estamos vivendo em dias que as pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus para preencher o vazio de suas almas. Às vezes o psicólogo não consegue, o médico não consegue, o psiquiatra não consegue, mas aqueles que procuram o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia registra que Ele está à direita de Deus e que você terá o seu nome escrito no livro da vida se você ler, se você crer, se você se entregar ao Senhor Jesus. Se você acreditar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que te dá, que pode te dar a vida eterna, você será muito abençoado. Não se esqueça, as coisas deste mundo passarão, bem como as aparências. As aparências enganam. Às vezes você hoje, que é jovem, que é forte, que é saudável, não se esqueça, você pode ter a sua vida abençoada, transformada, se você se entregar para o Senhor Jesus. As pessoas que passou a vida inteira anunciando o Evangelho, que passou a vida inteira falando do amor de Deus, hoje se encontram em bom estado. Hoje se encontram cercadas de pessoas leais. Mesmo aqueles que padeceram perseguição, padeceram muitas e muitas perseguições como os grandes pregadores da história da humanidade. Eu me lembro que hoje mesmo eu estava refletindo sobre Martinho Lutero, que é o fundador do protestantismo. Aquele homem foi muito perseverante, aquele homem que foi muito insistente em falar do amor de Deus, em falar da verdade, que era somente o Senhor Jesus, que é somente o Senhor Jesus Cristo que tem o poder de salvar a sua alma. Que você possa refletir, porque aquele homem, amados irmãos, levou a palavra de Deus, levou a Bíblia Sagrada para muitas e muitas pessoas. Ele padeceu muita perseguição, muita mesmo, mas um dia Deus o recolheu. Creio eu que ele tinha por volta de seus 65 anos, quando ele partiu, faleceu, morreu fisicamente, e o Senhor o levou para a eternidade. Hoje ele descansa com Deus. Então, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que mesmo na velhice você poderá produzir frutos direcionados pela Bíblia Sagrada. O que é frutos bons? É aquele que você leva você a refletir e ter boas ações, ter boas atitudes, agir dentro da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, tem pessoas hoje que estão já de idade, mas louva a Deus, ganha almas para Jesus, prega o Evangelho, canta no coral, ora de madrugada, evangeliza os presos, os enfermos, os moribundos. Meus amados irmãos, reflete, porque hoje você está aí jovem, cheio de saúde, está forte, mas no amanhã, porque a vida passa muito rápido, você poderá refletir e aproveitar as oportunidades que estão diante de você. Você pode aproveitar a oportunidade para fazer o bem ao teu próximo, para anunciar a Jesus, para levar uma cesta básica, para dar R$100 para alguém que está precisando, comprar um remédio para alguém, presentear alguém com aquilo que a pessoa esteja precisando. Tem gente, amados irmãos, que está pedindo ajuda para estudar, para pagar uma faculdade. Você, empresário, empreendedor que está me vendo, ajude esses estudantes, porque Deus vai te retribuir. A Bíblia diz que aquele que dá ao necessitado empresta para Deus e Ele te retribuirá. Você pode ter certeza. Eu falei em uma pregação aqui, se não me engano, acho que é a primeira ou segunda pregação que eu postei nesse canal. Eu falei sobre aquele homem chamado John Rockefeller, que ajudava as pessoas com $10, $20, $50, $100 lá nos Estados Unidos, há cerca ali de uns 100, 110 anos atrás, porque já tem muito tempo que ele faleceu, mas ele foi considerado o homem mais rico do mundo, porque ele foi o primeiro homem que transformou o petróleo em querosene, né, para iluminar as ruas, e depois começaram a fabricação de gasolina,
Então, com o dinheiro que ele ganhava, ele ajudava as pessoas. Você que é rico, que é próximo, que é empresário, que é empreendedor, ajude as pessoas e Deus vai acrescentar mais em sua vida. Você que é pregador da palavra de Deus, que foi abençoado por Deus, ajude as pessoas. Você que progrediu em teu ministério, ajude os membros que precisam de sua igreja, porque Deus vai te abençoar. Você pode ter certeza que quando você ajuda alguém, você também vai ser ajudado. Deus vai retribuir, vai te abençoar, vai encher as suas mãos de bens e você vai poder ajudar mais ainda as pessoas que precisam. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus esteja em sua vida.